Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Esse é um trecho da mensagem de Santo Agostinho que fala sobre a morte. Hoje é o nosso tema, o desencarne e a perda de entes queridos. Nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência no corpo físico. E já vivemos essa experiência muitas vezes. Portanto, já vivemos encontros e despedidas inúmeras vezes, como ensinou-nos Jesus no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus tentava explicar a Nicodemos sobre a reencarnação. Sabemos que cedo ou tarde retornaremos ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, e precisamos nos preparar para essa viagem de volta, nossa volta e daqueles que amamos. Quando encarnamos, deixamos no mundo espiritual muitos amigos e familiares que não puderam vir conosco naquele momento. Por exemplo, nossos pais, quando encarnaram, nos deixaram lá, nos esperando até o momento do nosso encarne. E nossos filhos só vieram 20, 30 anos depois de quando nós encarnamos. Com certeza, antes de encarnarmos, lá no mundo espiritual, houve despedida. Sentimos uma certa tristeza, saudades, insegurança, mas compreendemos que a separação era breve e necessária, era um caminho que tínhamos que seguir para a nossa evolução. E agora, aos poucos, vamos fazendo a viagem de volta. Simples assim, todos nós viemos com o bilhete de volta já comprado. Aliás, só aceitamos reencarnar justamente porque sabíamos que essa viagem seria breve, que teríamos o dia certo para retornarmos à nossa pátria espiritual. A doutrina nos explica que um espírito, ao desencarnar, é desligado do corpo físico por uma equipe espiritual e lá será recebido por espíritos amigos e familiares. Provavelmente, nós que ficamos aqui, ficamos com a pior parte, o enterro do corpo físico, resolver questões materiais, mas nós podemos contribuir com o desligamento desse ente querido, através das nossas preces, da energia calmante, dos nossos bons pensamentos, pensamento de amor e paz, sem revolta, sem desespero. Alguns tabus devem ser rompidos para que possamos compreender a morte com mais leveza. A morte não é um castigo. Quantas vezes nós gritamos para Deus: por que você levou o meu filho? Por que você levou o meu pai, a minha mãe, meu irmão? Como se isso fosse um castigo, como se morrer não fosse um processo natural onde todos nós passaremos. Morrer também não é falta de merecimento. Muitas vezes ouvimos esse comentário, e principalmente de espíritas. Quando existe um acidente, por exemplo, nós nos referimos àqueles que se salvaram como merecimento e àqueles que morreram como falta de merecimento, o que não é verdade. Isso são julgamentos pessoais. Morte não é castigo e nem é falta de merecimento. Simplesmente o desencarne faz parte da nossa programação encarnatória. O luto é uma dor que o tempo vai amenizar. Demora um pouco, ficamos tristes, alguns por pouco tempo, outros por longo tempo, mas a partir do momento que a melancolia passa a fazer parte da nossa vida, nós precisamos de ajuda médica, porque significa que a nossa alma adoeceu por não aceitar a partida daquele que amamos. Estamos em desequilíbrio e precisamos de tratamento. Certa vez eu ouvi um relato de Divaldo Franco que me ajudou muito a entender e amenizar as minhas angústias referente à morte e à perda de entes queridos. Divaldo, ele relata que ele estava muito doente e que ele, naquele dia, estava tão triste com a notícia
que ele não tinha vontade de trabalhar. Nisso, a benfeitora Joana aparece para ele e fala: Divaldo, já está no horário da reunião mediúnica, no horário do seu trabalho. E ele relata para Joana: Joana, você sabe o que o médico me falou? Ele me disse que eu estou 90% desencarnado. E Joana, calmamente, olha para ele e diz: qual o problema, Divaldo? Eu estou 100% desencarnado. Levanta dessa cama e vamos trabalhar. E assim ele seguiu até a reunião mediúnica, respirando com dificuldade, cansado, e está aqui até hoje, né? E isso me fez pensar muito. É uma grande verdade. Quantas vezes nós dizemos aos amigos espirituais, a Deus, quando vemos alguém doente, pedindo pelo amor de Deus para que não leve aquela pessoa, como se morrer não fosse um processo natural. E deve ser muito... os amigos espirituais devem até achar engraçado, né? Porque nós temos tanto medo do desencarne e estamos pedindo para um desencarnado nos poupar daquela dor, daquele sofrimento e da perda daquele ente querido. É preciso saber viver. Treinar o desapego é uma necessidade, uma escolha inteligente. Desapego dos bens materiais, das pessoas, nós não somos donos de ninguém. E treinar principalmente o desapego ao nosso próprio corpo físico. Desencarna bem aquele que sabe viver, vive consciente da brevidade da vida. Nada de criar raízes na matéria, nada de enterrar tesouros, pois sabemos, como Jesus nos alertou, que lá estará o nosso coração. Se temos tanto medo de perder quem amamos, por que não aproveitamos a presença dessas pessoas em nossas vidas? Porque muitas vezes as pessoas, os nossos familiares ou amigos não são prioridades em nossas vidas. Por que não vivemos os momentos especiais com aqueles que estão ao nosso lado? Ou não tentamos conviver bem com aquelas almas com as quais nós temos compromissos e sabemos que temos acertos a serem feitos ainda nessa vida. Enquanto não compreendermos e vivermos com mais tolerância, respeito e afeto, com certeza a partida de um ente querido irá doer muito. Pois não é só a dor da saudade e da ausência que sentimos dilacerar o nosso coração. Muitas vezes a dor da saudade e da ausência são agravadas pela dor do arrependimento. Palavras que jamais deveríamos ter dito, outras que deveríamos ter falado com mais frequência. Eu te amo, obrigada, me perdoe, abraços que nós não demos. Quantos momentos deixamos para depois? Amanhã eu visito, depois eu ligo. Vamos postergando os encontros com os amigos, com os familiares, as viagens, os cafés, as boas risadas, o acerto de contas. É preciso saber viver. Só sente saudades quem ama. Ninguém sente saudades da dor, dos sofrimentos, mas daquilo que lhes fez bem, que trouxe alegrias, que trouxe aprendizado, segurança, amparo. Mas infelizmente, por causa das ilusões da matéria e as distrações da vida, só percebemos e damos valor muitas vezes quando nós perdemos, e aí nos sentimos desamparados e vazios. Mas a doutrina nos consola dizendo que a separação é breve, que tudo isso passará e logo estaremos todos reunidos novamente com novas oportunidades. Maria Santíssima, em resposta a Chico Xavier sobre as dificuldades pelas quais ele estava passando, diz assim: tudo isso passará. A tristeza, a alegria, a separação, as distâncias, a saudade, a vida e também a ilusão da morte. Mário Quintana nos traz um poema singelo, mas muito significativo, que fala sobre a valorização da vida e como devemos viver com mais leveza. Diz assim: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Vamos levar a vida com mais leveza. Tudo passa, tudo tem um motivo maior. Confiemos em Deus, confiemos nos amigos espirituais. Mário Quintana, ele deixou uma frase para que fosse colocada na sua lápide, em seu túmulo, quando ele desencarnasse. E essa frase diz assim: não estou aqui.
uma grande verdade. Nossos entes queridos não estão no cemitério, estão na nossa casa espiritual, nos aguardando, e nós podemos nos conectar a eles a todo momento através dos nossos pensamentos e sentimentos verdadeiros de afeto e amor. Não estou dizendo que seja fácil enterrar alguém que amamos, mas vai passar. Já já vai passar e em breve todos nós nos encontraremos novamente. Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte aqui. Eles torcem por nós. Como disse Santo Agostinho, continue a sua vida, ela é bela. Uma boa semana a todos, muita paz.